E aí, pessoal, seja muito bem-vindo à Toca Oriental. Seu pai a convida para fazer um piquenique, todo animado, já estando até preparado com suas cestas de guloseimas. Florentia fica surpresa com esse convite repentino, mas seu pai tenta convencer mais ainda, dizendo que está levando seus doces favoritos e que no caminho poderiam passar no médico para agradecer por ele ter cuidado de suas lesões. E assim, aproveitariam o clima que estava maravilhoso também. Florentia logo entende que ele queria que ela fosse ver o médico, no retorno, para ver se estava tudo bem, e achou adorável o comportamento de seu pai. E a animada responde concordando em ir, deixando assim seu pai feliz em saber que eles estão em sintonia. Chegando no consultório do Dr. O'Malley, ele estava orientando sua aprendiz Stella. Assim que percebe que Lord Galahad chega, ele o cumprimenta. O pai de Florentia pergunta se eles estariam chegando no momento inoportuno, e o médico logo se põe a rir e dizer que não, ele só estava dando algumas dicas para Stella, sua aprendiz, e assim também apresenta ela a Lord Galahad e Florentia. Florentia desce do colo de seu pai e se aproxima de Stella, puxando o jaleco dela. Florentia pede para que seu pai, que seja a aprendiz quem examine ela. Seu pai responde dizendo que o médico estava ali, então não havia necessidade. Mas Florentia não cede, dizendo que gostaria de ser examinada por Stella, já que havia gostado dela. E querendo mediar a situação, o Dr. O'Malley diz que irá acompanhar as duas, e que Stella era extremamente talentosa. E assim ficaria tudo bem. Fazendo dessa forma, o pai de Florentia concorda com aquela situação, deixando Florentia feliz da vida, que pensa consigo mesma que era claro que Stella era talentosa, já que fora ela quem desenvolveu a cura que ela tanto estava buscando futuramente. Já na sala, Stella aparenta meio nervosa ao tocar em Florentia, para ver seu estado. Percebendo isso, Florentia puxa assunto com o aprendiz, perguntando se seu nome era Stella mesmo, e que achou seu nome muito lindo. Em seguida, ela já fala sobre seu nome e de seu pai. E logo, após ela já questiona Stella de qual tipo de aprendizagem ela estava fazendo com o Dr. O'Malley. Stella responde dizendo que o doutor a ensinava farmacologia, e Florentia se empolga, trata de elogiar Stella, já que então futuramente ela também se tornaria uma médica. Mas Stella diz que ainda tem um grande caminho para percorrer, para se tornar uma médica. E Florentia, não se importando por estar satisfeita, diz que nas próximas consultas, ela também seria examinada por Stella novamente. Stella diz que o inchaço no braço de Florentia diminuiu bastante, e que agora, então, poderia mudar o medicamento. E concordando com o que fora dito, Dr. O'Malley parte para buscar o recipiente, com um extrato de ervas. E nesse tempo, Florentia fica aliviada, vendo que Stella agora parecia mais relaxada. Porém, seu foco estava tanto em acalmar a situação, que mal ela esperava que o remédio que teria que tomar era horroroso, a causando até calafrios. Animada, Stella volta com o medicamento, explicando que após ela consumir o medicamento, certamente que o inchaço iria embora de vez. Mas Florentia, ao invés de estar feliz com isso, estava apavorada, já que era um remédio de um aspecto ruim. Choramingando, ela olha para seu pai, que a tranquiliza, dizendo que assim que ela tomar, ela poderia comer seus doces favoritos. Por fim, só restava uma única opção, que era beber o remédio. Florentia segura seu fôlego e vai e o toma de uma vez. O Dr. O'Malley a elogia, dizendo que ela tomou tudo certinho, e como agradecimento, Florentia oferece os seus biscoitos para Stella e o Dr. O'Malley, como forma de agradecimento por terem cuidado dela. Dr. O'Malley agradece, e Stella, meio tímida, também. Seu pai a pega no colo, decidindo já partir. Pergunta para Florentia se estava de acordo, e ela prontamente concorda e se despede deles. Florentia pensa que ter conhecido Stella agora foi inesperado e de uma grande sorte, e assim pensou que deveria chamar ela para examinar das próximas vezes, já que ela teria que criar uma boa relação com Stella para se tornarem próximas. Ainda com seus pensamentos, Florentia se recorda que nessa época acabou tendo um escândalo, e observando ao seu redor no caminho de casa, ela vê uma carruagem com uma bandeira que continha um emblema conhecido dela. Já no escritório, seu avô conversava com Clem e disse que gostaria de saber a sua opinião e como sua neta se saiu no teste que ele aplicou. Cleveland diz que finalmente conseguiu entender o que Hulak havia dito. O avô de Florentia o critica dizendo que era só isso que ele tinha para dizer e que ele sempre era mesquinho com suas avaliações. Cleveland o responde dizendo que não, ele ainda havia outras coisas para mencionar de sua análise. Cleveland conta que depois que avaliou Florentia, ele foi conversar com os criados que trabalhavam ali próximo da casa de Lord Galahad, e nenhum deles notaram a inteligência excepcional que a senhorita Florentia possuía. E quando ele anunciou que Florentia atendia todos os requisitos para participar de suas aulas, o pai da menina também comemorou surpreso. E assim Hulak e Cleveland entenderam e acreditavam que Florentia vem escondendo suas habilidades até agora. E Cleveland pergunta para Hulak o que ele achava disso. E Hulak pensa sobre o que fora questionado, mas Cleveland interrompe seus pensamentos dizendo que são somente suposições. Hulak expressa sua opinião dizendo que achava lamentável, já que isso tornava óbvio que Galahad não possuía habilidade suficiente ao ponto de uma menina achar necessário esconder suas habilidades.
Cleveland diz a seu chefe que ele não precisava se precipitar nas suas decisões. E assim Hulak concorda, que vai apenas observar a situação e pede para Cleveland que após as suas aulas ele trouxesse um relato sobre Florente. Cleveland concorda e Hulak diz que está atrasado para o seu itinerário. E batendo na porta entra o tio de Florente com o nobre de Durak. No escritório, com a chegada dos visitantes, a conversa se desenrolava. E Cleveland estava tentando entender a proposta deles, na qual o nobre dono da Durak estava tentando vender tecidos que normalmente só estão disponíveis ao sul da capital. Mas atualmente, a companhia do Durak não conseguia lidar com um transporte tão longo. E então ele queria que os lombardos tomassem conta disso. E sim, era o que o dono da Durak queria. Ele demonstrava grande contentamento com o que fora dito. Continuando com seu discurso, Cleveland também pergunta se ele também está planejando pegar dinheiro emprestado para os tecidos no banco dos lombardos. E descaradamente, o dono de Durak diz que sim. Se possível, ele gostaria de requisitar uma grande soma de dinheiro também. Cleveland se demonstrava claramente irritado com a situação, e sem nem ao menos notar, o tio de Florente acha fenomenal a ideia, e acredita que não tem nada mais para se discutir. Estava ótima aquela situação levantada, que aquilo seria um acordo incrível, esperando assim a aprovação de seu pai. O dono de Durak disse que não precisaria se preocupar com a retribuição do valor, já que ele, Croyten Angenas, dono da companhia Durak, jurava pelo seu nome manter a parte dele do acordo. Cleveland, indignado, pensa consigo mesmo que o cara poderia ser da família da Imperatriz, mas que isso não justificava sua arrogância para tal proposta. Quem ousaria cobrar taxas adicionais como um credor, a não ser que essa pessoa esteja tentando comprar uma briga com a família imperial? No final das contas, eles estão deixando todo o trabalho e os riscos para os lombardos, enquanto eles só aproveitam o lucro. Assim, se fosse o caso, se o negócio falhar, os lombardos vão precisar de assumir toda a responsabilidade pelos resultados. E Cleveland pensa firmemente que o Lord Hulak não iria permitir um acordo tão ultrajante como esse. Mas no fim, Hulak dá sua resposta que choca Cleveland. Afinal, Hulak diz que vai deixar isso nas mãos de Viese, que era para ele ir adiante desde que deveria de ter certeza de não cometer nenhum erro. Cleveland ainda protesta, mas Viese, empolgado com o que ouviu, ignora o conselheiro de seu pai, dizendo que sim, Hulak, seu pai, podia confiar nele e sai chamando Sir Croten para poder discutir sobre mais detalhes na sala dele. Mas antes que eles partam para a sala de Viese, Cleveland os interrompe pedindo que eles no mínimo deveriam de autorizar a análise dos bens, já que era um procedimento que deveria de ser seguido em qualquer negociação, já que dessa forma eles não poderiam de negociar sem saber exatamente com que mercadoria eles estavam lidando. Sir Croten para tentando entender, mas Viese menospreza Cleveland, dizendo que ele era apenas um serviçal da casa. Assim, seu convidado não precisava dar ouvidos ao que ele estava dizendo. E virando-se para Cleveland, ele o repreende dizendo que ele somente estava responsável de cuidar das crianças. Assim, como que ele se atreve a tentar interferir nos negócios pessoais da família, era para saber seu lugar e cair fora dali. Viese pensa consigo mesmo que se tudo der certo nesse acordo, a família Angenas, eles vão ficar devendo a ele um favor. E para que isso acontecesse, ele não se importava com quanto dinheiro isso vai custar, já que as riquezas vão naturalmente vir até ele, contanto que ele acumule poder o suficiente. Por fim, a dívida deles vai em breve se tornar um degrau para que ele fique um passo mais perto do poder da família imperial. Hulak comenta sobre inspecionar os bens, e acredita que isso não seria pedir muito, e olha e pergunta para o seu convidado Croten sobre o que ele achava disso. Viese, meio sem jeito, tenta remediar a situação, mas Croten logo diz que poderiam sim fazer isso, que eles têm algumas amostras de tecido no armazém da capital, então ele irá trazer essas amostras da próxima vez. Viese, tentando puxar o saco de Sir Croten, se desculpa pela situação, mas o mesmo não se importava com isso, já que o próprio Lord Hulak requisitou era o mínimo que ele poderia fazer. Assim, ele concederia seu pedido. No meio da bajulação de Viese, irritado era Cleveland, vendo que Viese parecia patético de joelhos, implorando para que uns convidados pegassem seu dinheiro emprestado com eles e sua mão de obra. Viese se despede de seu pai e Cleveland, ainda em seu julgamento, pensa que como seria possível um filho como ele, tão patético, pode ter vindo do próprio Lord Hulak. E assim, já não se aguentando mais, Cleveland diz para Hulak que esse acordo era ridículo e que ele deveria de reconsiderar isso. Mas Hulak o interrompe dizendo que se fosse Shanette, o que ele teria pensado sobre ele? Cleveland o responde dizendo que Shanette nunca teria vindo com um acordo tolo como esse em primeiro lugar. Hulak concorda com seu conselheiro, mas que se fosse o caso, certamente teria cogitado a pensar sobre o que teria de vantajoso nesse acordo. No fim, Hulak sabia que estava numa situação um pouco tanto como preocupante, já que um de seus filhos era muito extremo, e o outro não pensava muito, e o terceiro tem um coração tão fraco que não tenta fazer nada. No meio de todos, a Shanette seria a mais adequada ao posto de herdeira,
mas o Lac não confiava em seu esposo. O marido de Jeanette a tratava bem, então ele gostaria de dar uma oportunidade de todos participarem na busca da herança. Já que no fim, o que restava a Rolac era observar o que suas crianças estavam tentando fazer. Então declarou para Cleveland que esse seria mais um de seus testes. Um teste para angenas e viés. E aí, gostou da narrativa de hoje? Se sim, deixe seu like. Se não, diga nos comentários o que te desagradou. E se inscreva no canal para não perder as próximas atualizações. Tchau!